céus repletos, terra e céus repletos do teu esplendor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu grande amor. Cristo Jesus, tu és Rei da glória, tu Pai celeste, a cópia mais fiel. Tu que vieste nos libertar, por um seio virgem trocas mesmo o céu. Homem tu és e és companheiro, pelo Espírito já foste ungido para abrir os olhos dos cegos. Tu és boa nova para os oprimidos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu esplendor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu grande amor. Morres na cruz por causa do reino, ressuscitaste ao terceiro dia, ao céu subiste junto do Pai. Tu és o caminho, a verdade, a vida. Do céu mandaste copiosa graça, força maior que hoje nos anima, que nos ajuda em comunidade. Que coisa bonita, coisa mais divina. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu esplendor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu grande amor. Ele virá, Jesus virá, como juiz o mundo julgará. Quem os irmãos a ele serviu, para este as portas do céu já abriu. Nós te pedimos, salva teu povo, que tu remiste pela tua cruz. Quem nesta terra o reino servir, reine com teus santos lá na tua cruz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu esplendor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu grande amor. A tua bênção nos acompanhe, guia teu povo nesta caminhada, e para sempre te bendiremos, hoje aqui na terra e na eterna morada. De nós piedade, ó nosso Senhor, em teu amor nos guarde sem pecado. O povo espera em ti, ó Jesus, e jamais se sinta por ti enganado. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu esplendor. Terra e céus repletos, terra e céus repletos, terra e céus repletos do teu grande amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu a nós nas intenções. Cumprimentamos a todos, boa noite.
boas-vindas. Queremos acolher a todos e a todas, principalmente os presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosas e todos que vieram rezar conosco, agradecendo por estes 83 anos da nossa caminhada. Queremos também no dia de hoje rezar por algumas intenções. Primeiro eu agradeço por hoje estar completando 6 anos de ordenação episcopal. Agradeço por isto. Também estão fazendo aniversário de ordenação hoje Padre Aparecido Roberto Souza, 10 anos, Padre João Serafim Teixeira Mendes, 43 anos, e Padre Alexandre Marques de Andrade, lá de Badibacite, 9 anos de ordenação. Então a gente quer rezar por todos e todos que fazem aniversário neste mês de janeiro, que são muitos padres, não é, que foram ordenados neste mês. Imaculado Coração de Maria, nosso padroeiro, e São José, nosso copadroeiro, ao completarmos 83 anos de criação, rogai por todos os coordenadores das nossas pastorais e movimentos, nosso bispo, nossos ministros ordenados, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, bem como todo o povo desta diocese. Assim sendo, rendemos louvor ao Pai por vossa intercessão. Virgem Mãe, coração de Maria, que ao Senhor foste inteira adesão, dá-nos viver em total sintonia com teu materno coração. És, ó Mãe cheia de graça, serva pobre disponível, a bendita do Senhor, silêncio que acolheu do Pai o verbo a voz, que o teu assim se faça, encarnando o impossível, nos abra ao amor e a terra traga ao céu. Maria, roga a Deus por nós, abraçando do Pai a vontade, bem mais perto ficaste do irmão, dá-nos viver tua fidelidade, que gera ao mundo a salvação. És, ó Mãe cheia de graça, serva pobre disponível, a bendita do Senhor, silêncio que acolheu do Pai o verbo a voz, que o teu assim se faça, encarnando o impossível, nos abra ao amor e a terra traga ao céu. Maria, roga a Deus por nós. És, ó Mãe cheia de graça, serva pobre disponível, a bendita do Senhor, silêncio que acolheu do Pai o verbo a voz, que o teu assim se faça, encarnando o impossível, nos abra ao amor e a terra traga ao céu. Maria, roga a Deus por nós. Nós celebramos então hoje o dia do apóstolo Paulo.
Queremos nesse momento também comunicar que esta liturgia está sendo transmitida pela internet. Queremos cumprimentar então todos os internautas. Vamos nesse momento fazer nosso ato penitencial, olhando para a nossa vida. Estamos aí celebrando 83 anos de diocese. Cada um de nós participa um pouco desta história. Então a gente pedir perdão pelas vezes que deixou de ajudar, de estar unido, de assumir a caminhada pastoral, as nossas omissões. Peçamos então a Deus perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos o hino de louvor. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Entregamos ao Pai a nossa participação em todos os eventos e celebrações em torno do Santíssimo Corpo de Cristo neste tempo, em que vivenciamos o sacramento da Eucaristia, em preparação para o nosso grande encontro na festa de Cristo Rei deste ano. Recordações, lembranças da vida sofrida.
recebe nas mãos a recordação das filhas e filhos amados, Senhor. Oremos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e seguir no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caído por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa.
Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo,
a não ser Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor. Assim disse o Senhor. Aleluia, 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 O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós.
ficar em paz, Senhor, pra meditar tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Prezados irmãos presbíteros e diáconos, prezados seminaristas, irmãs e irmãos religiosos, caros internautas e a todos que vieram celebrar conosco. É um dia então de alegria para nós poder mais uma vez estar agradecendo a Deus pela história, pela caminhada, pelos trabalhos, por aquilo que a diocese aos poucos vai construindo. E esta construção começou há 83 anos atrás. Eu até digo que nós temos uma história assim muito rica de dados, dados assim significativos. Basta a gente fazer um levantamento, né? Se a gente for lá nos dados da história, muita coisa bonita aconteceu, muita gente que marcou essa história no passado. Eu digo que é uma igreja com 83 anos de vida, uma igreja já solidificada, relativamente organizada. Eu digo relativamente porque o processo continua e com marcas assim muito positivas. Uma igreja que tem uma expressão assim muito forte na nossa província, na nosso regional, na nossa igreja do Brasil. O legado de pessoas dedicadas é muito grande e muito fértil do passado. Basta a gente ver tantas coisas construídas, lideranças formadas, templos construídos, paróquias formadas e assim por diante. Nós queremos olhar então para as coisas positivas. Eu creio que celebrar aniversário significa olhar aquilo que é bom, ter consciência das fraquezas. Acho que é importante que todos nós tenhamos essa consciência, os nossos limites, nossas dificuldades. E é interessante a gente nesses momentos estar lembrando, principalmente aqueles que marcaram mais profundamente, né, os bispos, por exemplo, né, Dom Lafayette Libânio, certamente num tempo muito difícil, questão de locomoção, transporte, estradas, a gente fica imaginando que o que foi naquele tempo, falta de padres, falta de lideranças, quer dizer, foi um enfrentamento assim durante 37 anos, 1931 a 1968. Depois tivemos também Dom José Joaquim Gonçalves, que não foi bispo diocesano, foi bispo auxiliar e que esteve aqui de 1957 a 1968. Foram 11 anos da presença de Dom José Joaquim Gonçalves, parece-me com uma parte do tempo como auxiliar de Dom Lafayette e outra parte aí mesmo com a falta de bispo. Ele foi aquele que sustentou esta passagem até a chegada de Dom José de Aquino Pereira, de 1968 a 97. Foram 29 anos. Eu me lembro de uma notícia que Dom José, por mais de uma vez, me falou. Quando chegou na diocese, quando eu falei de locomoção, Dom José falou assim, chegou aqui e encontrou um Fusquinha.
E esse Fusquinha, ele começou a andar, daí a pouco chegou alguém que era dono do Fusquinha, porque a diocese tinha o Fusquinha, mas não pagou. E aquele que tinha vendido veio buscar de volta o Fusquinha. Dom José me contou isso umas 2 ou 3 vezes. E ele ficou em apuros, até como andar aí para fazer as visitas e assim por diante. São uns fatos assim interessantes para a gente ver a história, como vai acontecendo. Depois tivemos Dom Arani e João Tempesta. Eu vejo que Dom Arani, com a chegada, deu uma dimensão de abertura da diocese, deu uma dimensão talvez regional, uma dimensão de igreja mais ligada ao regional sul 1, à província, a igreja do Brasil, um novo dinamismo que aparece aí com Dom Arani, de 97 a 2004, quase 8 anos de caminhada à frente da diocese. E agora a nossa caminhada nossa, de todos nós, todos os padres, todas as lideranças leigas, diáconos, seminaristas, religiosos. Hoje nós aqui estamos nesta construção, uma diocese com 94 paróquias, com mais de 100 sacerdotes, cada um procurando pôr em prática seu jeito, o plano diocesano de pastoral, em sintonia com a CNBB. Acho que é importante a gente não perder de vista essa dimensão de igreja também nacional, igreja diocesana, igreja que está em sintonia com a caminhada do todo da igreja hoje. Nós somos uma igreja com essa dimensão de unidade, e a unidade acontece principalmente na pastoral, mesmo que a gente encontre dificuldades, às vezes até que não concorde, mas no fundo a unidade diocesana deve falar mais alto. Eu gostaria assim, nessa história, destacar algumas coisas. Primeiro eu destaco a atuação dos padres. Nós temos aí mais de 100 padres, é claro que nem todos estão em paróquia. Eu digo também assim, da abertura de muitos para enfrentar o novo, dando um aspecto mais missionário para a nossa diocese. Eu fiz um levantamento hoje de 94 paróquias. Durante esses quase 6 anos, 60 paróquias mudaram de padre. Sabia? 60 paróquias. Quer dizer, 2/3 da diocese tiveram um dinamismo, essa caminhada mais missionária, no sentido de dar uma dimensão nova à sua caminhada, dar oportunidades novas e assim por diante. Depois eu destaco também o esforço de muitas lideranças, tantas lideranças que nós temos aí na diocese inteira, para levar à frente as pastorais, os movimentos, rede de comunidades e assim por diante. Quer dizer, tanta coisa bonita que a gente vê no transcorrer do ano, por exemplo, de positivo. A gente não quer levar em conta o negativo. Acho que o negativo dificulta a gente caminhar, mas saber que nós temos coisas positivas. Eu destaco também as ações sociais da diocese, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa e assim por diante, mais assim essa dimensão social. Eu até digo que não podemos dizer que estamos pecando por não ter obras sociais. Nós podemos destacar, por exemplo, a Caritas Diocesana. Hoje nós estamos com 330 funcionários, a Caritas Diocesana. Olha bem, 330 funcionários, especialistas, psicólogos. Estou falando da Caritas Diocesana, sem falar das Caritas paroquiais, de organizações paroquiais, que tem um trabalho social tão grande. Nós atingimos aqui a mais de 10.000 pessoas na periferia dessa cidade. As Caritas paroquiais, os trabalhos sociais nas paróquias. Podemos destacar o Serviço Social São Judas Tadeu, que tem um destaque assim, muito importante, 350 adolescentes com cursos profissionalizantes, às vezes a gente não vê de perto. Eu digo também as obras sociais aí do Frei Nélio,
Não é tanto trabalho nessa linha, hospitais, casas de recuperação, de atendimento a pessoas fragilizadas ao extremo. Não sei se todos sabem que há um hospital aqui, ali perto de Santo André, né, com muita gente totalmente deficiente ou incapaz de uma vida normal. Também lá em Jaci, as crianças, quantas crianças estão ali de cadeira de roda, crianças que hospital nenhum quer tê-las consigo. E temos aí dentro dessa obra social, quer dizer, uma riqueza desse trabalho que é feito dentro da dimensão da nossa diocese. Na área da comunicação, temos que valorizar, por exemplo, as nossas rádios. Nós temos rádio interativa, temos aí Espaço Aberto, temos Estação 104, nós temos aí a rádio de Monte Aprazível, Rádio AM, que também está ligado lá à paróquia. Temos o site diocesano com mais de 1000 acessos por dia, mais de 1000 acessos diários, com missa semanal ao vivo. Alguns sites paroquiais, né, estão surgindo aos poucos, acho que isso é bonito, significa ação pastoral. Jornal Mensal Diocese Hoje, as inserções no jornal da Rede Vida, que sempre a Diocese tem feito, artigos publicados, as diversas missas pelo rádio, né? Nós temos aí tantas missas toda semana que são divulgadas pelas rádios que estão aí na nossa Diocese. Diante de tudo isso, eu gostaria que a gente olhasse para a figura então de São Paulo. Eu diria que Paulo foi o grande comunicador da palavra de Deus. Como disse o bispo São João Crisóstomo, falando de São Paulo, ele diz assim: cada dia ele, Paulo, subia mais alto e se tornava mais ardente, cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. Mas em toda a nossa caminhada nós encontramos também as dificuldades, quem sabe encontramos perigos, né? Encontramos críticas. Eu ouvi o Dom Mauro Morelli hoje, uma palestra aqui em São José do Rio Preto. O Dom Mauro estava dizendo assim, as críticas, e falando assim, eu sou muito crítico, né? Muita gente às vezes se ofende por causa das minhas críticas, mas a crítica faz a gente crescer. E ele falou assim, quem é muito puxa do outro, muito, não é, que está assim muito ao lado do outro, estraga a caminhada da comunidade. Então a crítica ajuda. Então a gente saber entender. E Paulo foi aquele que soube enfrentar todo o estilo da caminhada daquele tempo. Se a gente olha para os Atos dos Apóstolos, a leitura que ouvimos, fidelidade de Saulo na sua missão, seja antes da conversão como depois da sua conversão. Saulo foi capaz de ouvir a voz de Deus quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi como Samuel, que ouviu também a voz do Senhor: Samuel, Samuel. E Samuel disse: que tu queres de mim, Senhor? Saulo disse: quem és tu, Senhor? São respostas ou perguntas que devem ser feitas por nós também hoje, celebrando 83 anos. O que o Senhor quer de nós? Não é com a igreja que vai ficando madura. O que quer de cada um de nós? Samuel e Saulo abriram seus olhos e seguiram o chamado do Senhor. Saulo vai a Ananias, está lá no texto, que também foi chamado pelo Senhor, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. Ananias, cheio de fraquezas, cheio de pecados, ajudou a encaminhar Saulo
para a missão. Deus conta com todos nós para fazer da nossa diocese uma igreja cada vez mais missionária. Conta com seus líderes, pessoas às vezes fracas, também com pecados, sujeitas a críticas e assim por diante. Deus conta conosco, o nosso jeito de ser, como bispo, como padre, como diácono, como seminarista, quer dizer, Deus conta conosco. Na segunda leitura, Gálatas, Paulo fala aos Gálatas do quanto ele perseguia os cristãos. Sua vontade era arrasar a igreja com violência. É bom ver o texto assim bem de perto, principalmente dos Atos dos Apóstolos e aqui também de Gálatas. Procurava seguir com zelo as tradições dos antepassados. Era a postura de Saulo, que depois, na sua conversão, recebeu o nome de Paulo, para dizer assim: eu persegui tanto Jesus Cristo, então não quero continuar a ser chamado de Saulo, quero ser chamado de Paulo. Então, se a gente olha no dicionário, a palavra Paulo significa aquele que foi covarde, aquele que foi baixo, baixo, pequeno, que não foi capaz de entender a proposta de Jesus. E quando ele muda, essa mudança dele é sinal de que houve uma transformação total na sua vida. Então o chamado de Cristo foi fatal em sua vida. De perseguidor tornou-se apóstolo missionário e anunciador da fé que antes procurava destruir. Eu faço uma pergunta: nós somos convertidos e missionários hoje? Os 83 anos foram suficientes para nos fazer igreja? Será que somos igreja mesmo? Que tipo de igreja está presente diante de nós? Qual tipo de, usar um palavrão, que tipo de eclesiologia está dentro de nós? Que tipo de igreja? Será que é aquela de Jesus Cristo? É aquela que é o pensamento hoje da igreja do Brasil? Ou é uma eclesiologia muito individualista, muito intimista, pouco aberta à missão, pouco aberta à vida de comunidade? Então hoje é para a gente refletir um pouco sobre isso, como ser igreja nessa dimensão missionária. O Evangelho de Mateus, aliás, foi lido um outro evangelho, eu tinha refletido sobre o Evangelho de Mateus, que diz que aqui a palavra mostra o fundamento da igreja. Mas eu podia dizer, com o Evangelho que foi lido, de Marcos, que o fundamento da igreja está nesse ide que a gente ouviu no Evangelho de hoje. Ide, estarei convosco. E é bom a gente ter em conta o término da missa. Termina como? Ide em paz, construir a paz, e eu estarei convosco. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Então Jesus, depois de criar toda uma convivência com os apóstolos, no final diz: ide, evangelizai, para construir a paz, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, nesse finalzinho do ide, está toda a teologia, todo o envio de Jesus Cristo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aí que a gente responde, então, graças a Deus. Quer dizer, a missão começa. Que esta missa, então, seja para nos despertar para essa missão. Uma igreja construída sobre os apóstolos, sobre Pedro, a instituição, sobre Paulo, a missão, e sobre todos os apóstolos que conseguiram entender e absorver a mensagem de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a caminhar, nos dê força, coragem, fazendo da nossa igreja uma igreja missionária, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo a Eucaristia, fonte da missão, que a Eucaristia gere em nós essa força de construir. Daqui a pouco estamos construindo aí o nosso próximo plano de pastoral, que seja um plano dinâmico, que dê abertura para continuar a nossa caminhada. Amém.
Um momento de silêncio, pensando um pouquinho nessas palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da Assembleia, as respostas serão cantadas. Desde o dia em que o Senhor entrou na nossa história, iniciou-se para o homem um tempo favorável. Peçamos ao Pai que o tempo da nossa existência seja marcada por sua vontade de amor maternal e por nossa resposta de filhos aos seus desígnios. Senhor da glória, recolha em sua glória todos aqueles bispos, presbíteros, religiosos e religiosas e todo o povo de Deus que nestes 83 anos trabalharam por esta diocese. Ó Senhor, escutai nossa prece. Pai da divina graça, cuidai com amor de mãe do nosso bispo, dos nossos presbíteros, dos religiosos e religiosas, dos seminaristas e dos diáconos desta diocese, que ouviram o seu chamado e se dispuseram a estar a serviço do povo de Deus. Ó Senhor, escutai nossa prece. Senhor, fazei com que todos nós possamos, assim como Paulo, reconhecer Jesus como mistério encarnado e redentor de toda a humanidade, para que possamos anunciá-lo. Ó Senhor, escutai nossa prece. Pai de bondade, olhai por todas as lideranças da nossa diocese, que elas saibam acolher a hora de Deus, transformando-se, convertendo-se e tornando-se santas e missionárias para anunciar a verdade e a salvação que vem da palavra. Ó Senhor, escutai nossa prece. Pai de misericórdia, cuidai de todos aqueles que sofrem com a fome, injustiça, opressão, violência ou com as intempéries da natureza, que eles encontrem conforto e esperança na sua palavra e nos irmãos. Ó Senhor, escutai nossa prece. Senhor da esperança, olhai por todos os doentes dessa diocese, bem como pelas pastorais e pelas pessoas que deles cuidam. Dê-lhes coragem e perseverança para enfrentarem suas dores. Ó Senhor, escutai nossa prece. Pai, que esta diocese que vive o tempo da Eucaristia tenha sempre em mente que ser eucarístico é cuidar do outro,
é estar atento às necessidades dos irmãos, é fazer com que o seu reino aconteça aqui e agora. Ó Senhor, escutai nossa prece. Senhor, aqui estão nossos pedidos. Por vossa bondade e amor, acolhei-os e socorrei-nos em todas as nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, a tristeza.